Quem de nós nunca ouviu dizer que criança cega? Ou então quem nunca se deparou com acidentes domésticos envolvendo os pequenos? Pois é, basta um descuido para que aquela queda indesejada aconteça, uma queimadura, engasgos, enfim. São tantas situações preocupantes que nós trouxemos o tema para te ajudar na prevenção e também nos primeiros socorros em casos como esses. E quem nos acompanha nesse bate-papo de hoje é o coordenador do Núcleo de Educação Permanente do SAMU, Dr. Rogério Gesta. Seja bem-vindo ao nosso espaço, eu agradeço a sua disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para conversar um pouquinho sobre esse assunto que é extremamente importante para todos. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, os acidentes envolvendo crianças e jovens representam uma grande parcela de internações, uma média de 120 mil internações por dia. Os dados se tornam ainda mais impactantes ao sabermos que mais de 90% desses eventos poderiam ser evitados com medidas simples de prevenção. Para falar mais sobre esse assunto, nossa equipe de reportagem foi até o Batalhão de Socorro e Urgência do Corpo de Bombeiros do Ceará e mostra pra gente o trabalho preventivo e de socorro realizados por lá. No Batalhão de Socorro e Urgência do Corpo de Bombeiros do Ceará, as ambulâncias estão sempre a postos para atender às ocorrências médicas pré-hospitalares da população. A equipe do BSU atende desde as urgências de primeiros socorros a engasgos e afogamentos até acidentes mais graves. Juntamente com a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, nós temos várias medidas de publicidade, de dando dicas de acidente doméstico, de como evitar situações de lesões com crianças. Então a gente costuma publicar nas redes sociais essas informações durante o ano. E para aumentar a segurança de crianças e adolescentes no ambiente escolar, existe a Lei Lucas. Sancionada e regulamentada em 2018, a lei faz referência ao jovem Lucas Begali, de apenas 10 anos, que morreu asfixiado por conta de um engasgo com um cachorro-quente durante uma excursão do colégio. Isso porque os professores presentes não tinham noções de primeiros socorros e não conseguiram salvar a vida da criança. Por conta disso, atualmente é obrigatório que professores e funcionários do ensino público e privado, além daqueles que trabalham com atividades recreativas infantis, façam o curso de primeiros socorros, nem que seja as noções básicas. E já que estamos falando em engasgo, você sabe o que deve ser feito nesse caso? A primeira coisa que a gente tem que fazer no caso do engasgo é manter a calma. Tá? Para poder você conseguir ajudar alguém, você tem que ficar calmo. Então, fico calmo, depois, se eu perceber que a criança está tossindo ou chorando, eu deixo ela chorando, tossindo, fico só observando. Né? Se ela estiver deitada, eu coloco ela na posição em pé, segurando, não chacoalha a criança, que isso pode piorar. No caso, se for algum objeto sólido que esteja lá, ela pode acabar descendo. Né? Então, assim, eu deixo ela tossindo e estimulo a tosse dela, deixo ela chorar ou tossir. Se eu perceber que ela parou de tossir ou de chorar e começa a ficar com a boca roxa, ou até mesmo se eu vejo que ela desmaia, ela perde o tônus muscular, aí nesse momento eu posso iniciar as manobras que a gente realiza. E aí, no caso, eu percebi que ela realmente não está mais emitindo nenhum som. Aí eu vou colocar meus dedos aqui, segurando a cabeça da criança e vou encaixar ela no meu braço, dessa posição, e vou inclinar um pouco para baixo. E aí, como eu não tenho nenhum lugar para sentar, por exemplo, eu apoio aqui no meu joelho, fica mais fácil. E aí eu vou dar aqui 5 tapas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, percebendo que eu estou inclinado levemente para baixo, para permitir que o objeto saia. Depois de fazer isso 5 vezes, eu vou... Só troquei, né? Eu estava aqui, troquei agora para cá, encaixando ela. E faço, na linha dos mamilos, eu faço 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Depois de fazer 5 mais 5, eu verifico se o objeto que estava obstruindo as vias aéreas da criança, se ele está aparecendo. E aí, se eu estiver visualizando esse objeto, eu posso retirar com os dedos. Se não estiver visualizando, eu não devo colocar os dedos sem estar vendo, tá? Que eu posso acabar empurrando mais para dentro. Então, eu fiz isso. Se a criança não voltou a chorar ou a respirar, se eu percebi que o objeto não saiu, eu continuo. 1, 2, 3,
4, 5, sempre inclinando ela para baixo, faço 1, 2, 3, 4, 5 e verifico se o objeto saiu. Vou fazendo essa manobra até eu perceber que ela voltou. Essa manobra é muito eficiente, tá? E na maioria dos casos ela vai funcionar. Então essas técnicas podem ser também passadas por telefone, lógico que você visualizando é mais fácil de entender, mas também por telefone já tivemos casos de sucesso. E em casos de afogamento, o que fazer? O afogamento realmente com criança pode acontecer em quantidades mínimas de água, que a gente nem imagina. Por exemplo, até mesmo um balde que está em casa, a gente já viu casos da criança estar no balde, chega próximo ao balde, pela curiosidade se inclina para frente, como essa parte do tórax, da cabeça, dos membros superiores é mais pesada, ela acaba se inclinando e aí fica com metade do corpo submerso e aí se afoga. Então, às vezes não é nem uma superfície de água, uma profundidade de água que vai ser suficiente para gerar um afogamento, mas na posição que a criança fica e essa incapacidade dela de perceber e de se virar pode gerar realmente um afogamento. A manobra em crianças pode ser feita com os dedos indicador e médio no meio do peito. Não é recomendado usar as duas mãos. Um paliativo, enquanto eu não chego no hospital, é ir fazendo isso, tá? Então eu posso colocar ele na superfície rígida e ficar fazendo compressões dessa forma. Eu vou trocar de mão para poder visualizar melhor a câmera, certo? Vou ficar fazendo aqui de maneira constante e uma frequência em que, como se fosse uma velocidade, né? São de 100 a 120 por minuto. Não é que eu vou fazer 1 minuto e vou parar. É como se fosse a velocidade, quilômetros por hora, que são frequências, compressões por minuto. Faço 100 a 120. Lembrando que se ela tivesse afogada, eu estivesse num banco como esse, eu estaria perdendo tempo, né, em me deslocar para o hospital. Então eu faria isso se eu estivesse num meio de transporte que eu pudesse colocar ela sobre uma superfície rígida. Se eu não tiver, eu vou fazendo aqui, segurando atrás, ó, segurando pelas escápulas, e vou aqui fazendo as compressões, né, com os dedos próximos um do outro, tá? E vou aqui fazendo nesse ritmo. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou mantendo a circulação dela. E o que deve ser feito nos casos de intoxicação por produtos de limpeza ou uso abusivo de medicamentos? A palavra de ordem, como toda ação do Corpo de Bombeiros, é a prevenção. Então a criança nunca pode ficar dentro de um ambiente onde ela possa ter acesso a produto de limpeza, ácidos, a questão de soda cáustica, detergente, sabão. Tudo isso aí tem um poder que ela pode se intoxicar e provocar queimaduras, tanto de via aérea quanto da via digestória. Então a gente deve manter a criança sempre fora desses ambientes, fora de dispensas, fora de área de serviço e nunca desacompanhada, tá certo? Outra orientação é não substituir os frascos originais de produtos de limpeza por garrafas de refrigerante ou ainda potes que possam induzir as crianças à ingestão desses líquidos. E nada de oferecer água, leite ou alimentos que também possam induzir a criança a vomitar. Esse tipo de ação pode agravar a situação. Então, outra situação muito interessante é a questão do medicamento. Então, a criança, às vezes, para a gente fazer com que a criança tome aquele medicamento, a gente começa a associar, como você falou, a algo gostoso, a algo que a atrai, como doces, balas, né, biscoito, o que for. Então, você nunca deve fazer essa associação, pois caso ela tenha acesso a esse medicamento sem estar sob a supervisão de um adulto, ela pode fazer o uso, às vezes, de uma quantidade muito maior, chegando à situação tóxica muito rapidamente. Então, falando de produto de limpeza, o ácido muriático, a soda cáustica que a gente tem em toda a cozinha, pode provocar uma queimadura muito grave de via aérea e de via digestória. Então, é muito comum a pessoa tentar fazer com que a criança coloque aquilo para fora, passar a vomitar, né? A expelir aquele produto. Então, lembrando, se é um ácido, ela provocou uma queimadura quando ela ingeriu. Se aquela criança for forçada a vomitar, aquele ácido vai voltar provocando uma nova queimadura. Então não devemos nunca fazer que a criança estimular a esse vômito. Também é muito comum a gente achar que o leite tem uma propriedade de cortar esse veneno, né, ser um antídoto para o veneno. Isso não é verdade. Não devemos nunca dar nenhum tipo de alimento para aquela criança que se intoxicou. Devemos sempre procurar o hospital especializado, porque aqui em Fortaleza nós temos o IJF, Estúdio José Frota, no CEATOX, que é a área especializada para tratar toda intoxicação exógena, todos esses produtos que a criança venha a ingerir e se acidentar. Então, produto de limpeza,
armário de medicamento, qualquer situação que tenha algum produto que ela possa ingerir e se intoxicar, deve ficar sempre fora de alcance de qualquer criança. E nunca associar medicamento a doce. Para evitar acidentes domésticos de qualquer natureza, não deixe expostas moedas em locais de fácil alcance de crianças. Opte por brinquedos que tenham o selo do Inmetro e de acordo com a faixa etária indicada. Na cozinha, mantenha cabos e alças de panelas longe do alcance das crianças. Se morar em apartamento, coloque telas de proteção nas janelas e varandas. Vale lembrar que em todos os casos citados anteriormente, mesmo aqueles solucionados, é importante que a criança seja levada para um pronto-socorro para que o médico verifique se aquele objeto do engasgo, por exemplo, causou algum dano à saúde. E atenção, manter a calma é crucial na hora de prestar os primeiros socorros. Não se desespere e, se a criança estiver respirando, não realize qualquer tipo de manobra. Então, doutor Rogério, a gente viu na reportagem que os casos de engasgo, entre outros, a grande maioria desses acidentes acontecem dentro de casa, onde a criança tem toda a liberdade para brincar. O que é que os pais, os avós, os cuidadores em geral podem fazer para evitar esse tipo de situação? Pronto. Especificamente em relação ao engasgo, é evitar aquelas brinquedos pequenos, peças pequenas, objetos pequenos que a criança possa pegar e colocar na boca. Então, tem que sempre tomar muito cuidado com o que está escrito na embalagem com relação à segurança para a idade. Tá? Evitar peças pequenas, evitar brinquedos pequenos para crianças muito pequenas. Os brinquedos pequenos só para crianças maiores. Outra coisa muito importante que a gente tem que tomar cuidado é com relação à alimentação. Tá? Então, evitar alimentos muito pastosos, muito densos para crianças muito pequenas. Uma criança maior que já esteja comendo carne, esteja comendo arroz, feijão, tomar cuidado principalmente com o tamanho da carne, cortar pequenininho para ela não ter perigo de se engasgar com o alimento. Então, assim, essa parte de engasgos é muito importante a prevenção. E a gente também tem que tomar cuidado e aprender a tratar no caso de um engasgo numa criança, que também é muito importante. O senhor trouxe, inclusive, uns bonecos para fazer uma simulação aqui na prática, não foi? Isso, a gente trouxe tanto de bebezinho pequeno quanto da criancinha um pouquinho maior, para a gente mostrar como é que a gente faria esse desengasgo em casa antes da chegada do SAMU. Porque o difícil é manter a calma, não é? Assim, quem já passou por isso sabe que é bem complicado. Tem alguma fórmula para a pessoa ficar fria na hora e conseguir realizar o salvamento? Na realidade, uma fórmula não existe. O que a gente tem é ter em mente que isso pode acontecer com qualquer um. Então, se a pessoa tem uma criança pequena em casa, sempre tem em mente que isso pode acontecer. Acontece mais em crianças e também nos idosos. Lembrar também dos idosos, também eles se engasgam bastante. E como tendo a criança em casa, saber que pode acontecer, então sempre ter uma ideia de saber o que fazer no caso de um engasgo. Vamos isso é importante. mostrar para quem está nos acompanhando agora? Vamos, com certeza. Vamos trazer primeiro o bebê. Pronto. Aqui no caso do engasgo numa criança com menos de 1 ano, aquele bebezinho de colo, tá certo? Ele tem 2 tipos de engasgo. Ele pode ter aquele engasgo parcial, onde a criança ainda consegue chorar um pouquinho, mesmo que débil, e tu tem aquele engasgo total, que ela não consegue chorar, não consegue respirar, não consegue nada. No caso do engasgo parcial, o mais importante é ligar para o SAMU e acalmar a criança, certo? A gente não precisa fazer nenhum procedimento para desengasgo. Já no caso de ser um engasgo completo, que a criança não está respirando, não está chorando, a gente vai aprender aqui algumas manobras para fazer o desengasgo. No caso do engasgo parcial, não é recomendado dar nenhum líquido para... Não, certo? A gente, no caso do engasgo, não dá nenhum líquido, não dá nada para comer, absolutamente nada. Se for parcial, só acalmar a criança, porque às vezes só pelo fato dela se acalmar, ela já vai ficar respirando melhor, mesmo que o engasgo continue ali, o objeto. E se for um caso de engasgo total, aí realmente tem que ir para as manobras e ligar o mais rápido possível para o 192. Tá? Okay. No caso do engasgo total, a gente vai pegar a criança, posicionar nessa posição aqui com os dedos, na perna, botando a criança, uma perninha para cada lado do braço, sempre com a cabeça da criança mais para baixo, para caso o objeto
se mexa lá dentro, ele tende a ser ajudado pela gravidade para sair. E dá 5 tapas nas costas da criança, com essa parte mais fofinha da mão. Lembrando que esses tapas não é só encostar assim não. Tem que bater com um pouquinho mais de força, que é para vibrar o tórax e aquele objeto que está obstruindo ele sair. Tá? Então são 5 tapotagens. 1, 2, 3, 4, 5. Na maioria das vezes isso aqui já faz com que já resolve. Não resolveu, continua sem chorar. Ah, como é que eu sei se resolveu ou não? Se ela começar a chorar, se o objeto cair no chão, está resolvido. Já está resolvido. Não, continua sem chorar, não caiu nada, a gente pega, bota ela com a outra mão, na outra perna, e aí a gente pode, inclusive, dar uma olhada na boca para ver se o objeto já está saindo. Se o objeto já estiver assim, quase saindo, já estiver mais para fora, a gente pode colocar o dedo e tirar com o dedo no forma de gancho, certo? Nunca tentar pegar em pinça, porque se pegar em pinça pode empurrar o objeto mais para dentro. Pode em forma de gancho, mas lembrando que só se o objeto estiver saindo mesmo, senão o perigo é eu botar mais para dentro de novo. Tá? Então muito cuidado se for botar a mão dentro da boca da criança. É só se o objeto puder ser visualizado já, não é isso? Isso, o objeto não, estou visualizando, eu consigo ver que eu consigo passar o dedo por baixo dele e trazer. Eu tenho certeza disso? Tenho, então eu posso fazer. Não, eu não tenho certeza, então continua as manobras, que ele vai sair mais e aí você vai conseguir tirar com o dedo, caso seja necessário. A maioria das vezes ele sai por conta própria mesmo. Tá? Então, não resolveu com as 5 tapotagens, boto a criança novamente com a cabeça mais para baixo e faço 5 compressões torácicas com esses 2 dedos. Tá? Também com uma intensidade razoável, 2, 3, 4, 5. Esse aqui também é o mesmo objetivo. Qual é a posição do meu dedo? Na linha intermamilar, entre os 2 mamilos da criança. Aí faz as compressões, 5 compressões, e aí observo de novo para ver se o objeto saiu. Não saiu. Volta para a tapotagem. Do mesmo jeito. Cabecinha mais para baixo, 5 tapas, 5 tapotagens, com a parte da mão mais fofinha. E eu faço isso até quando? Até quando o objeto sair. Ou até quando o SAMU chegar. E nesse caso, então, se tiver mais alguém, é interessante que já esteja em contato com o SAMU por telefone, não é isso? Exatamente. Certo? Assim que ocorrer o engasgo completo, já ligar o mais rápido possível para o SAMU, para o 192, para já começar tanto as orientações que o médico regulador pode passar para a família, quanto acelerar a vinda da ambulância, porque a ambulância, no caso de ter que chegar a ambulância, ele tem alguns materiais, umas pinças, que pode botar lá dentro e puxar com a pinça. Então é bem mais fácil. Mas isso é só no caso da ambulância. A gente não vai ficar colocando uma pinça na boca da criança. Então, no caso de crianças maiores, o procedimento é um pouco diferente, não é isso? A gente tem como mostrar agora? Pronto. Aqui no caso de uma criança maior, aquela criança que já caminha, que já tem mais de 1 ano de idade, a gente tem um procedimento um pouco diferente, que é um procedimento bem parecido com o do adulto, só que com uma intensidade bem menor, já que é uma criança, então ela é mais frágilzinha. Tá? No caso da criança um pouquinho maior como essa daqui, a gente já se posiciona atrás da criança, põe a mão, no meu caso a direita, que eu sou destro, nessa posição, tá certo? E a esquerda segurando ela aqui. E eu vou fazer um J, eu vou e subo. Essa posição aqui, que é chamada de manobra de Heimlich, em homenagem ao Heimlich que criou ela, vai fazer com que a gente aperte a parte superior do abdômen da criança, comprimindo e elevando o diafragma, para que o ar suba e consiga tirar o objeto. Tá? Então, bota a criança na minha frente, ponho a minha mão, no meu caso a direita, aqui entre o umbigo da criança e o começo do tórax, a esquerda nessa posição também, e faço o J. Certo? Com esse Jzinho, 5 vezes também. Com esse J eu acabo apertando essa parte entre o umbigo e o tórax da criança, elevando para fazer a desobstrução. Certo? Vou mostrar aqui de novo.
com a mão direita entre o umbigo e o tórax, a mão esquerda segurando a direita para apoiar, o corpo da criança bem encostado ao meu, que é para fazer o apoio, e faz o J. Tá? Com essa manobra, o objeto que estiver obstruindo acaba sendo jogado para fora. Tá? Lembrando que essa manobra, do mesmo jeito que aquela que a gente faz no bebezinho, é para quando a criança está totalmente obstruída as vias aéreas. Tá? Se for um engasgo parcial, é a mesma coisa que o bebezinho. Acalmar a criança, que só com a calma ela já começa a respirar melhor. Se essa manobra não funcionar, existe algum outro mecanismo que possa ser também, não é indicado dar líquido, nem fazer a pinça? Não, no caso desses casos de crianças maiores, a manobra é só essa mesma, ele não tem duas manobras como no bebezinho, tá? É só essa manobra e normalmente ela funciona, ela tem uma eficácia muito boa e sempre ligar para o SAMU, né? Esperar o SAMU chegar para completar o tratamento caso seja necessário. Ok. Com esses esclarecimentos, a gente vai para uma pausa agora, mas volta já já com mais assunto para você. De volta com o Desenvolvendo com Afeto, a gente continua o nosso bate-papo sobre primeiros socorros. A gente já falou, doutor Rogério, sobre as situações de engasgo e tudo, mas são várias outras questões, né? Tem choque, afogamento. No caso de choque, como é que os cuidadores em geral podem fazer? No caso do choque elétrico, o mais importante é a prevenção, certo? Então, questão das tomadas, sempre botar aquele protetorzinho, questão de algum fio solto, evitar, né, para não ter perigo da criança, por curiosidade, pegar no fio. E na parte de tratamento, na realidade nunca o adulto pegar na criança enquanto ela está tomando choque, porque senão ele vai ficar preso nela e vão ser duas vítimas. Tá? Então tem que primeiro ter a calma, ter a paciência, ter o bom senso de desligar a energia. Eu sei que é difícil. Tá? No momento que tu vê um filho, uma criança levando um choque elétrico, a primeira reação que a gente tem é de querer pegar e tirar. Mas não faça isso, certo? Porque se tu pegar na criança para tirar a criança daquele choque, você vai ficar preso junto. Tá? Então o que tem que fazer realmente é desligar a energia que está levando para aquela fiação. E no caso de afogamento? Pronto. Afogamento tem uma coisa muito interessante. A gente se preocupa muito, de um modo geral, se preocupa muito com a criancinha pequena. Crescer de 1 ano, 2 anos, está começando a caminhar, é a hora que os pais têm uma maior preocupação. Por consequência disso, a gente tem poucos afogamentos nessa faixa etária. Mas quando a criança já tem 5, 6 anos de idade, os pais já estão mais tranquilos, né? Ela já está começando a aprender a nadar e tudo. E aí é a hora que a gente vai ter mais afogamentos. Então a gente vê muito afogamento em criança um pouquinho maior. Criança de 5 anos, que já quase que dá pé na piscina, e os pais já estão mais tranquilos e na realidade é um momento crítico também para o afogamento. A gente tem que sempre lembrar disso. Caso de afogamento, o que os pais podem fazer? Assim, o mais importante realmente é ligar para o SAMU, certo? Ele tem que esperar a ambulância do SAMU chegar. A gente não tem muita coisa para fazer no afogamento, né? A família em casa, tá? Se a criança estiver quase afogada, que está ainda respirando, é do mesmo jeito que do engasgo. É acalmar a criança, botar ela de lado, às vezes ela pode vomitar, então para não ter perigo de vomitar e engolir o próprio vômito, a gente bota assim de lado, para a criança deitadinha de lado, que a gente chama de posição lateral de segurança. E aí se ela vomitar, ela bota para fora mesmo, não se reengasga. E se já tiver assim, em parada cardíaca, aí vai ter todos os procedimentos da parada cardíaca, que aí o próprio SAMU faz a orientação por telefone. Então, mais uma vez, é importante destacar que precisa investir em prevenção, não é isso? Sem dúvida nenhuma, tá? Como tu mesmo falou no começo do bloco, né, que 90% dos acidentes com crianças são preveníveis, né? Então, a prevenção
no engasgo, a prevenção no choque elétrico, a prevenção no afogamento, que a gente já falou até agora, são extremamente importantes. A gente tem que pensar mesmo em prevenção. Isso é a coisa mais importante. Evitar que aconteça. E lógico, se acontecer, a gente saber o que fazer para evitar um agravamento da situação. A gente viu também na nossa reportagem sobre a Lei Lucas. A Lei Lucas a gente pode considerar um grande avanço, não é isso? Isso. Tá? A Lei Lucas, para quem não sabe, é uma lei federal que exige que as escolas façam treinamentos dos seus professores sobre primeiros socorros. E eu acho que foi um grande avanço para a nossa sociedade, para evitar esses acidentes, tanto evitar pela questão da prevenção, quanto saber o que fazer de primeiros atendimentos no caso de um engasgo, no caso de um choque elétrico, de uma queda, de uma crise convulsiva, numa criança na escola. E, além disso, eu acho que uma coisa muito importante também é fazer a educação da criança. Inclusive, o SAMU desenvolve um projeto muito interessante que é o SAMUzinho, não é isso? Isso. Tá? A gente tem um projeto SAMUzinho que tem uma ambulância caracterizada, tem um boneco, uma pessoa caracterizada, e a gente vai nas escolas fazer treinamentos para as crianças a partir dos 7 anos de idade. Tá? Então a gente faz tanto treinamento das crianças nas escolas, quanto as escolas vão ao SAMU fazer o treinamento. A gente está parado agora por causa da pandemia, né? Mas acredito que, se Deus quiser, daqui a pouco a gente está de volta com esses treinamentos. Né? Até porque a prevenção também passa pela educação nas crianças, a conscientização, né, de quem já pode ser vítima e que a gente precisa evitar. Doutor, o nosso tempo está acabando, mas esse assunto continua com a gente na próxima edição. Nós vamos falar também sobre os tratamentos disponíveis e os casos mais comuns de acidentes com crianças. Eu espero por você. Até lá!